Então, nós vamos falar sobre astronomia, que é uma ciência que já encanta as pessoas há milhares de anos, né? Acho que todo mundo tem um encantamento por algum astro no céu, né? Pela estrela, pelo Sol, pela Lua, né? Um meteorito que você faz um pedido achando que é uma estrela cadente, né? Assim. Então, nós sempre temos, sempre convivemos com, com. Boa Está noite, chegando. professor. Oi, boa noite, Boa Maria. noite, meninas. Uhum. Então, aqui eu tenho como algumas curiosidades eu vou mostrar para vocês, né? Como o Sol ele é visto dos planetas, tá? Então, supondo que aqui na Terra nós vemos o Sol assim, grandão, em outros planetas, por exemplo, essa é a ordem dos planetas, tá? Então, Mercúrio é o planeta mais próximo. Mercúrio vê o Sol muito, muito grandão, né? Vê uma bola gigantesca, porque ele está bem pertinho. Vênus, ele está mais próximo do que a Terra, então ele já vê o Sol também maior do que a Terra. Está aqui a Terra. Marte, como Marte vê a Terra, né? Se alguém tivesse lá em Marte, note que quanto mais afastado os planetas estão, ó, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Gente, lá de Plutão, o nosso Sol, ele é, ele é apenas a estrela mais brilhante do céu. Então, em uma noite lá em Plutão, se você olhasse para o céu, aquela estrela que é a mais brilhante seria o nosso Sol. Como aqui, quando a gente olha para o céu e você vê uma estrela logo no início da noite, que alguns chamam ela de estrela d'alva, né? Ou no final, já no amanhecer, estrela do amanhecer, né? Estrela d'alva ou estrela do amanhecer. Vocês conhecem essa estrela? Essa estrela d'alva, ela está geralmente. Boa noite, Lucimar. A estrela d'alva, ela é aquela estrela, quando você faz aqui o desenho da Lua, aquela estrelinha que você bota aqui no cantinho, é a estrela d'alva. Ela sempre vem junto com a Lua. Brilha pra caramba, seria o Sol de Júpiter. Essa estrela que nós chamamos de d'alva, na verdade, é o planeta Vênus. Vênus, visto aqui da Terra, Vênus brilha bastante, né? A estrela mais brilhante do nosso céu é Vênus. Então, é essa estrelinha que a gente marca, tá bom? Essa imagem mostra o lançamento feito lá na década de 80, quando o homem foi à Lua, né? Ocorreu. Desculpa. Ocorreu naquele período da Guerra Fria, né? Uma corrida armamentista, onde a União Soviética e os Estados Unidos competiam para ver quem chegaria primeiro até a Lua. E aí, esse é o esquema que mostra mais ou menos como foi a viagem até a Lua. Dessa corrida armamentista tem um fato curioso, né? Diz que naquele período, né, foi um desenvolvimento muito grande de tecnologia para levar o homem para o espaço. E aí os Estados Unidos, eles gastaram milhões de dólares, porque quando você pega uma caneta e vai escrever com ela, se você escrever com ela na parede, vai chegar a hora que ela começa a falhar, porque ela precisa ficar assim para que a tinta vá descendo para a ponta. Se você passa a escrever assim na caneta, a tinta não desce mais para a ponta e vai chegar a hora que ela não vai mais riscar. Então, os Estados Unidos, e aí no espaço, como a gravidade é muito pequena e os corpos estão sempre flutuando, não existe um para baixo. Então, os Estados Unidos gastou milhões de dólares para desenvolver uma caneta que funcionasse no espaço, sem necessidade de direcionar a gravidade, né? Como aqui a gente faz. E aí dizem que a União Soviética, naquela época, foi o que eles fizeram, né? Eles levaram um lápis.
Levaram um lápis grafite. E acabou com o problema e nem precisaram gastar milhões de dólares para isso. Então, como foi feito isso? Toda nave, todo foguete que é lançado, a gente acha que o foguete ele sai em linha reta. Só que, na verdade, esse foguete ele não sai assim em linha reta. Na hora em que ele é lançado, você pode ver que ele é lançado assim. Só que na hora em que ele está sendo lançado, a Terra ela está em movimento. A Terra não vai parar de girar para esse cara sair. Então, na hora em que ele sai da Terra, na verdade, a Terra está girando, e quando ele sai, a Terra está girando, e quando ele sai, ele tem essa velocidade de giro, só que só é percebido quando ele deixa a Terra. Então, ele continua esse movimento de giro. Então, embora ele saia para cima na vertical, assim que ele sair, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer essa trajetória aqui, ó, curva. Então, o que foi que o satélite, o que foi que o foguete fez, né? Lançou o foguete, arrodeou a Terra para poder ganhar velocidade com o campo gravitacional da Terra, porque eles tentam economizar combustível. Aí foi em direção à Lua. Soltou a cápsula onde estavam os... isso aqui é a cápsula que tem o combustível. A cápsula que tinha os astronautas saiu aqui, ó, junto como se fosse tem um pouquinho de combustível aqui, tá? É um guia, tá? E aí ele soltou a nave. A nave desce com os astronautas, essa nave aqui, pousa na Lua e essa partezinha, ela fica aqui orbitando, girando, ó. Ela continua aqui orbitando. Estão vendo? Continua orbitando. Quando tá na hora de voltar, né? Aí o foguete faz um impulso, dá um impulsozinho, né? Na hora que ele dá um impulsozinho, ele sobe, pega a nave na hora que ela está, e aí tudo calculado, tá certo, gente? Bate de encontro à nave e vem em direção à Terra. E aí pousa com os paraquedas. Então, não é um negócio tão simples, é bem complexo. O controle de combustível também é bem complexo. Tá certo, galera? Sim, outra coisa. Na hora que eles retornam à nave, o módulo que eles estavam lá na Lua é abandonado e eles saem naquela parte da frente que estava orbitando. Né? Só o foguetezinho. É bem interessante isso. Recentemente, teve um lançamento. Maria Bernadette, você botou presidente. Bote só presente, senão o bicho não registra, não. Tá certo? Na hora que... Recentemente nós tivemos o lançamento da SpaceX. A SpaceX, ela é uma empresa particular que resolveu... É do mesmo dono do carro Tesla, da empresa que fabrica o carro Tesla, e de outras tantas empresas. É um Musk. Esse cara é Elon Musk. Esse cara é muito, muito rico, milionário, sei lá quantas vezes. E aí ele não tem mais com o que gastar dinheiro, criou a SpaceX, que é uma empresa como a NASA, né? Só que é particular. E aí, o que acontece? Quando a NASA precisava lançar um foguete, ela lançar uma coisa, ela usava foguetes chineses, russos, né? E gastava muito dinheiro com isso. E agora, com essa empresa, com a SpaceX, eles usam os foguetes da SpaceX. Né? Então, a SpaceX disponibiliza foguete para levar carga, para levar mantimento, para levar astronautas. E esse voo aqui, da Falcon 9, esse foguetezão aí que estão vendo, o Falcon 9 foi o que fez a primeira viagem até lá na estação espacial. Né? Levou 3 astronautas. Depois eu vou postar um link para vocês assistirem um vídeo que eu fiz explicando bem direitinho isso. E aí, ele foi a primeira empresa privada que fez essa viagem. O primeiro voo foi cancelado porque tinha essa tempestadezinha que vocês estão vendo aqui
logo acima do foguete, né? Foi adiada para um outro dia. E aí, no outro dia, fizeram esse lançamento, que já é a imagem da direita aí que vocês estão vendo. Inclusive, hoje, no meu Instagram, no Física em Mãos, eu postei fiz uma postagem sobre o acidente que ocorreu com o ônibus espacial Challenger em 1986, quando ele explodiu ele decolou e 1 minuto depois ele explodiu, né? E aí a NASA sabia, o ônibus estava cheio de defeito, né? O ônibus espacial tinha um bocado de coisa errada, tinha dado um bocado de coisa errada. E aí eles lançaram e o ônibus explodiu no meio do caminho. Né? Foi um grande desastre que abalou esse avanço dos Estados Unidos. Aqui é um vídeo que mostra a liberação de um dos tanques dessa nave, né, da Falcon 9. Note que dá para você ver a nave, o foguete vindo e na hora que deixa os módulos. E aí esses módulos, o que é que tem de moderno, de bacana na Falcon 9? Esses tanques, antes eles caíam e eram abandonados, né? Não reutilizavam. Caiu na água, caiu no mar. Agora, esses tanques, eles retornam, eles têm propulsores. Então, eles retornam e pousam. Eles voltam para a base e pousam, né? E aí dá para eles reaproveitarem e economizam milhões de dólares com isso. Só em reaproveitar esses tanques. Então, é muito legal. A nave, a parte, a cápsula onde vão os astronautas é uma coisa de filme, de verdade. Inclusive, o cara que trabalhou nisso foi um cara de filme, né? Um cara que trabalha com filme. Fantástico, lindo, bem limpo, bem confortável, muito diferente da cápsula, dos ônibus espaciais, das naves onde eles fazem normalmente os voos. Aqui eu tenho uma comparação entre os planetas e entre as estrelas, eu vou mostrar, tá? Ó, Terra e Vênus são muito parecidas, né, em tamanho. Marte e Mercúrio, Plutão, que deixou de ser planeta, vou explicar, é bem pequenininho, tá? Menor do que Mercúrio. E tá bem distante. Aqui eu tenho, note como Plutão já quase não dá para ver. Plutão tá aqui embaixo. Aí eu tenho para Vênus, a Terra, Urano, Netuno, também são muito parecidos, assim como a Terra e Vênus, em tamanho, né? São muito próximos. E Saturno, aqui ele está sem os seus anéis, né? Mas os anéis de Saturno são gigantescos. Netuno também tem anéis, só que não dá para ver como os anéis de Saturno, porque os anéis de Saturno são pedras de gelo, e aí você consegue refletir bacana a luz do Sol, e dá para você visualizar elas. Os de Netuno não, são pedras escuras, você não consegue visualizar esses anéis. Eu tenho o maior de todos, né? Que é Júpiter, que é um gigante gasoso, enorme. Isso aqui em Júpiter, galera, ó, que sempre aparece nas imagens, é uma tempestade eterna em Júpiter, esse olho aí. Aqui eu já tenho comparando com o nosso Sol, né? Nossa estrela que é o Sol. Nota que Plutão já sumiu. Tá aqui Plutão, quem não tá vendo, Plutão tá aqui. A Terra também já quase não dá para ver. Os maiores aqui, ó, Júpiter e Saturno, ficaram bem pequenininhos. E o Sol, ele é enorme, galera. Embora seja uma estrela bem pequenininha. O nosso Sol é uma estrela bem pequenininha, bem pequenininha. Aqui, ó, sim, uma comparação com o Sol. Aqui eu tenho com outras estrelas, só para vocês verem como nós somos nada nesse universo, né? Aqui está o nosso Sol, Alpha Centauri
Sirius, que é uma estrela bem brilhante do nosso céu. Arcturus é uma gigante vermelha. Spica. Isso aqui, galera, cada estrela dessa, ela tem uma cor diferente, porque ela é formada por elementos químicos diferentes, tá? Então, nosso Sol é fusão de hélio e ferro, né? Dois átomos de hélio que se fundem e liberam um átomo de ferro. E aí eu tenho isso dá a tonalidade amarelada do nosso Sol. Então, dependendo dos elementos que estão sofrendo a fusão no núcleo dessas estrelas, elas podem emitir uma cor amarela, uma cor branca, uma cor azul ou uma cor vermelha. Tá certo, galera? São cores que indicam de que é feito aquela estrela. Então, os cientistas olham e já identificam quais são os componentes daquela estrela. Essa estrela aqui, ó, Aldebaran, ela compõe a constelação de Touro. Quem já ouviu falar nos Cavaleiros do Zodíaco, Aldebaran de Touro. Então, Aldebaran, esse carinha aqui, ele faz parte da constelação de Touro, tá bom? Aqui, para vocês entenderem, essa estrela Gama Crucis, ela é do tamanho da órbita de Mercúrio. Essa estrela grandona vermelha, gigante vermelha, ela caberia dentro da órbita de Mercúrio. Isso para vocês entenderem como a distância dos nossos planetas até o Sol, como é grande essa distância. Ela é enorme. Ela é tão grande que caberia essa bexiguenta aqui, gigantesca, dentro da órbita de Mercúrio. Tá? Emanuel, escreve aí, presente no chat, tá bom? Aí, quando você acha que já estava grande, né? Olha, essa estrela Gama Crucis, onde é que ela está agora? Gama Crucis. Aí vem, ó, o Aldebaran como tá pequenininha. Aí vem Mira, Betelgeuse, Antares, Mucefei. E olha como é um absurdo, gente, isso de grande. E essa Mucefei aqui, ela cabe dentro da órbita de Saturno. Olha como a órbita de Saturno é grande, como Saturno está distante do nosso Sol. Cabe essa estrela, essa bebezinha, que não dá mais nem para você ver aqui o tamanho do Sol, não dá mais para você, seria um pontinho aqui. Essa estrela é enorme. E a órbita de Saturno é enorme. Aqui eu tenho as principais estrelas do nosso sistema, ou as principais luas do nosso sistema, né? Algumas, porque eu tenho alguns planetas que têm dezenas de luas, tá certo, galera? A Terra só tem um satélite natural, né? Que nós chamamos de Lua, que é o nosso satélite natural. Lua só tem ela. Os outros satélites naturais, né? Que aí a gente costuma falar as outras luas dos outros planetas, mas na verdade não são Lua. A Lua só tem a nossa. São satélites naturais, tá? E aí Marte aqui, ó, Phobos e Deimos. Júpiter tem Io, Europa, Ganimedes, Calisto. Saturno tem satélite feito a bexiga da boca. Titã é o maior deles, é um satélite enorme. Urano tem vários satélites. Netuno, um dos maiores, é Tritão. Plutão tem vários satélites também. Caronte, esse satélite de Plutão aqui, se eu fizesse um desenhozinho rápido aqui, ó, Plutão e Caronte seria desse tamanho. Caronte, ele é quase do tamanho de Plutão. Olha que esquisito. Esse satélite natural, essa lua de Plutão, ela é quase do tamanho de Plutão. Para vocês terem noção como Plutão é pichototinho, meu papai do céu, que eu tô tão pequenininho, o coisa mais lindo, Plutão é. Aqui é para você lembrar dos nomes dos planetas, da ordem dos planetas. Aí tá lá o vovô, minha velha, traga meu jantar, sopa, uvas, nozes, cadê meu pão? Então tem aqui, ó, Mercúrio,
Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais planeta, mas entra na brincadeira aí. Então, minha velha, traga meu jantar: sopa, uva, nozes e pão. Beleza? Aqui, ó, existem registros. Nosso calendário, ele é baseado no nascimento de Jesus Cristo e ele já passou por várias alterações, muitas alterações, até chegar no calendário que nós temos hoje. Então, muitos anos foram engolidos aí, muitos dias foram engolidos, na verdade, para poder ajeitar o calendário, porque não dá para você. O calendário ele é baseado numa volta completa do Sol, da Terra em torno do Sol. Bom, quando a Terra dá uma volta completa, você tem um ano. E você tem que fechar os 365 dias, 12 meses naquele ano. Porém, não dura exatamente esse tempo. Então, sempre sobra um pouquinho de horas que vão se acumulando e você tem que usar essas horas, senão vai dar errado. E aí você tem uma bagunça que foi se acumulando ao longo dos anos por conta desse atraso que era dado no calendário. Aí chegou um ano onde o Papa chegou e disse: olha, vamos ajeitar esse cabaré aqui e a partir de agora vamos zerar tudo, começar de novo. Aí foi quando ajeitaram o calendário. Sem falar que os meses, acho que eu vou falar depois para vocês, foram sendo roubados os dias, né? Então eles eram homenagem aos deuses, né? Como Marte, Março. Aí você tem em homenagem aos imperadores Júlio, de Júlio César, Agosto, de Augustus. E aí, por exemplo, Agosto queria que o mês dele tivesse que o mês dele tivesse 31 dias, né? E aí roubou um dia de fevereiro. E julho queria que tivesse 31 dias também, roubou um dia. Então tem uma bagunça danada nesse calendário. Até ser o calendário que nós temos hoje, bonitinho, que a galera acha que é simples, mas é bem complicado. Então, ó, existem registros astronômicos de 3.000 anos antes de Cristo. Nós temos um calendário de 2021 anos. Existem registros de 3.000 anos, né, de chineses, babilônios, assírios e egípcios. E o legal desses registros, pessoal, é que eles viam as mesmas figuras, galera. É muito massa. Eles viam nas constelações, eles visualizavam imagens, imaginavam coisas, pessoas. Não sei se vocês conhecem, mas existem as constelações dos índios indígenas daqui do Brasil. Aí tem a anta, tem a anta maior, se não me engano. Aí tem o velho de Bengala. É muito legal. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as constelações indígenas. E aí existem monumentos, né, que muitos deles a gente não conseguiu ainda desvendar para que serviu, como Stonehenge, na Inglaterra, né, que data de 3.000 a 1.500 anos antes de Cristo, e ninguém exatamente sabe para que foi construído Stonehenge, que é esse negócio aí, né? Um pesquisador chegou lá e notou que existiam locais aqui onde a grama não crescia como ao redor. Na verdade, quem notou isso foi um empregado dele, notou e disse: olha, aqui as gramas não crescem, e se você prestar atenção, elas formam um círculo perfeito. Então, eles meio que montaram como seria isso, né? Seria mais ou menos como essa figura que vocês estão vendo à direita. E ao redor foi encontrado túmulos de provavelmente trabalhadores que morreram construindo isso, né? E aí não se sabe ao certo para que servia Stonehenge, né? Tem quem diga que eram os alienígenas.
Alguma pergunta, gente, até aí? Dúvidas? Alguém tem alguma curiosidade? E aí existe, em alguns estudos foram feitos, né? Existem pedras de 25, 30 toneladas, e eles concluíram que essas pedras elas vieram de um local que fica a 32 quilômetros de Stonehenge. Então, como é que esses caras carregaram essas pedras de 30 toneladas por 32 quilômetros? E aí tem uma coisa engraçada que eu vi certa vez no site que um dos locais mais frustrantes de se visitar é Stonehenge, porque ele é todo fechado. Você não tem como entrar, como andar ali, você vê de longe e vai embora, acabou. Não dá para você fazer nada. E aí outras, né, menores, de 4 toneladas, mas 4 toneladas, 4 mil quilogramas, vieram de montanhas que estão localizadas a 250 quilômetros de distância. Então, como é que essas pedrinhas chegaram lá, né? Ninguém sabe. E aí, como eu falei, foram encontrados covas, né? Provavelmente trabalhadores, ou não sei, ninguém sabe se eram, sei lá, oferenda, sei o que o diabo era, né? Mas tem uma coisa bacana aqui, que Charles Darwin, da biologia, ele fez um trabalho lá em Stonehenge a respeito das minhocas, em 1881. E ele propôs que as minhocas tinham um papel importante na natureza e elas eram as responsáveis por aquelas gigantescas pedras estarem afundando cada vez mais. Aqui eu tenho o modelo de terra, de mundo, visto por alguns povos de antigamente. Os egípcios, vou falar daqui a pouco, tá? Existia uma separação entre a deusa do céu e o deus da terra, que eram amantes e eles eram separados, né? Tem uma historinha sobre isso. Os nórdicos, o povo hindu, que diz que a terra era um pedaço dessa esfera, que andava nas costas de elefantes e em cima de uma gigantesca tartaruga. E prendendo de uma ponta a outra existia uma poderosa serpente. O povo maia também, cada povo tinha, o mundo era muito pequeno para os povos, né? Os povos se limitavam à sua civilização. Eles não sabiam o que existia lá fora, se existiam outros povos. Então era muito difícil você ter uma conclusão do que era o mundo. E aí você vê que eles se restringiam à civilização deles, eles não conheciam muita coisa, né? Os incas, ó. Então, eles botam ali o gelo, botam o sol, botam a lua, botam ali a terra deles, o que eles conheciam, né? Os hebreus e a NASA, né? O que nós conhecemos, a Terra. E aí, hoje, infelizmente, tem uma galerinha que regrediu mentalmente e acha que a Terra ela é plana, né? Como, por exemplo, os incas aqui, né? E aí acha que o Sol e a Terra, o Sol e a Lua estão aqui. Se vocês tentarem visualizar o modelo planetário dos terraplanistas, é ridículo de tantos erros, né? Eles dizem que a Terra está aqui e o Sol e a Lua ficam girando aqui em cima. Eles não conseguem definir como é que dá o Sol, quando é que dá noite, quando é que dá dia. Enfim, é um cabaré. Mas enfim, é uma pena, porque pois tanto tempo a gente tem que regredir, tentar convencer as pessoas de que a Terra ela não é plana, é um absurdo, né? 2021 a gente tá. Então aqui eu tenho o conceito do povo hindu, né? E aí quando começou o negócio dos terraplanistas, a galera dizia, a Terra realmente é plana, e ela anda em cima das costas de elefante e de uma tartaruga, né? Remetendo ao povo hindu, né? Quando a galera queria tirar uma onda aí.
Os babilônios, eles acreditavam que era um domo fechado, e aí os terraplanistas utilizam esse conceito de domo, que eles também não sabem explicar o que é o domo. É como se fosse o final do universo, um pote aí, recipiente fechado, e a Terra está lá dentro, né, com tudo lá dentro. Aí os egípcios, né, o universo era plano, cortado por um rio, e aí era suspenso por 4 colunas. A deusa egípcia Nut, que é o firmamento, aqui o céu, ela era apoiada pelo deus Shu, que era esse cara aqui, e ela vivia separada do seu amante, a terra, que é este carinha aqui. E aí existia uma serpente gigante que todos os dias ela batalhava com o deus Sol, que é Ra, o deus Ra, na tentativa de engolir o Sol e afundar a Terra em um caos de noite eterna. Então, eles comemoravam todos os dias, quando o Sol se punha, tinha uma batalha entre a serpente e o deus Sol. Se o deus Sol ganhasse, no outro dia tinha Sol de novo. Se o deus Sol perdesse, aí estava reado no outro dia, né? Era noite pro resto da vida. Mas, graças a Deus, o Deus Sol sempre ganhou. Tudo bem, galerinha? Até aí? Vocês estão tão calados? Não tá agradando, não, vocês? Tá bem, professor. Tá boa a aula, sim. Obrigado, Maria. Eu fico agoniada, parece que não sabe como é chato dar aula. Sem poder olhar para a cara de vocês, sem poder ouvir vocês, né? Bem complexo, bem complexo. Aqui eu tenho a concepção do universo já, né? Os gregos, eles já tinham convicção de que a Terra ela era circular, que ela era uma bolinha, e aí eles estavam já estudando o universo, né? Isso aqui foi o modelo proposto por Aristóteles. E aí Aristóteles dizia que a Terra, que tudo era baseado nos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. E as coisas elas funcionavam de acordo com esses elementos. Por exemplo, chovia, porque a chuva é feita de água e ela vem de encontro à água aqui embaixo, né? Por isso que ela desce. A fumaça subia, porque ela é feita do ar que está lá em cima e ela vai de encontro ao ar, de encontro à sua natureza. Se eu jogar uma pedra, a pedra cai porque a pedra é feita de terra, que está aqui embaixo, e ela vai de encontro à sua natureza. Então, o fogo sobe porque o fogo está lá em cima, o sol, e vai de encontro à sua natureza. Ele acreditava nisso. E aí, lá no final, existia o chamado cinturão de estrelas fixas, né? Limitando aqui o universo, um cinturão de estrelas. E aqui você vê os planetas conhecidos: a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Terminava em Saturno. E aí tinha aquela lenda de que Atlas, né? Ele, como castigo de Zeus, castigou ele e botou ele para segurar, para apoiar o mundo em suas costas. Essa aqui é a imagem de Atlas apoiando a Terra em suas costas, como castigo. Bem, mas não estou encontrando uma posição para ficar aqui. Aí eu tenho alguns carinhas importantes, não sei se vocês já ouviram falar. Tales de Mileto foi o primeiro a conseguir prever um eclipse lunar antes de Cristo, né? O que é fantástico, porque assim você nota que eles já começaram a fazer cálculos complicados para a época que batia, e eles viram, pô, vai ter uma hora que vai haver um cruzamento entre o Sol, Terra e Lua, e quando houver esse cruzamento, vai haver um eclipse, e vai ficar tudo escuro. Isso é muito legal para a época, né? 500 anos antes de Cristo. Pitágoras foi o primeiro a considerar que a Terra não era plana, que era esférica. Acreditava que os planetas giravam em torno do Sol, ou seja,
ele acreditava no modelo. Esse modelo aqui que eu mostrei para vocês é o modelo que nós chamamos geocêntrico. Modelo geocêntrico. O que significa isso? A Terra como centro do universo. Mas existiam outros pensadores. Esse cara aqui foi Aristóteles. E tinha um discípulo dele chamado Aristarco. Aristarco, ele acreditava que a Terra não era o centro, que o Sol era o centro. Só que ele era discípulo de Aristóteles, então era complicado. Aristóteles, ele era muito famoso. Não dava para você bater de frente com o seu mestre, né? Ele sabia mais do que você. Então aqui eu tenho alguns deles, né? Platão, ele acreditava que a Terra estava no centro, modelo geocêntrico. Aristarco, como eu falei, Aristóteles acreditava no modelo geocêntrico, mas o discípulo dele, Aristarco, acreditava que era o Sol que estava no centro, que era o modelo heliocêntrico, hélio de Sol, tá bom? Hélio de Sol, o Sol está no centro. Só que, lógico, a ideia dele ficou absurda, porque ele estava indo de encontro ao mestre dele, que era Aristóteles. Aqui eu tenho Hiparco de Nicéia. Tem muita gente que trouxe conteúdos importantes, né? Trouxe pensamentos importantes aí ao longo desses anos. Aí vem o diabo dos terraplanistas. Então, esse carinha aqui, ele calculou a duração do ano terrestre errando em apenas 6,5 minutos, galera. Minutos. Só que ele acreditava que a Terra era o centro do universo. Era complicado você tirar isso da cabeça. Porque é complicado hoje você dizer, se você perguntar assim, quem é que você acha que é a Terra que gira em torno do Sol? Se é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Ou você acha que é o Sol que gira em torno da Terra? Ele vai olhar para o céu e vai dizer, olha, é o Sol que está girando. O Sol nasce todo dia aqui e se põe aqui. Então, quem está girando é o Sol. Era difícil para aquela época você provar que, na verdade, a Terra é que estava girando em torno de si mesma e também em torno do Sol. Era difícil você conseguir mostrar isso. E aí vem descrever os modelos, né? Modelo geocêntrico, a Terra no centro. A Terra ela estava no centro do universo, que era limitado até as estrelas ali. O universo ele era até Júpiter, Saturno, acho que Júpiter, né? Eu falei para vocês. E limitado pelas estrelas. Qual foi o problema? O problema maior de vencer esse modelo. Porque esse modelo geocêntrico, ele foi aprovado pela Igreja Católica. E aí era complicado. Porque de acordo com o que dizia as escrituras, eles interpretaram que a Terra ela estava fixa no centro do universo. E aí, galerinha, quando a Igreja Católica ela aceitava alguma coisa como verdade, meu amigo, não tinha no mundo quem dissesse que aquilo era mentira. E chegou uma hora, mais lá na frente, aqui está no início ainda, tá? Chegou um pouco mais lá na frente, onde a Igreja Católica ela era muito poderosa. Muito poderosa. E não dava para você bater de frente com ela de qualquer forma. Então, esse modelo geocêntrico, ele durou por muitos e muitos e muitos anos. Mais ou menos 1.600 anos ele durou. Porque foi quando conseguiram, de fato, derrubar e mostrar que a Terra não era o centro. E aí, galerinha, aqui, por volta do século XV, né, para o século XVI, aqui começa uma revolução, tá? Por volta ali de 1600, chegam alguns carinhas, né, como Nicolau Copérnico, que ele começa a defender que a Terra não está no centro. Giordano Bruno, que foi um boy doido, fez umas besteiras, mas ele defendia que o Sol estava no centro, né? Não era a Terra. E o nosso Galileu Galilei, que
também foi boy doido com a Igreja Católica. Eu vou explicar um pouquinho desses caras, por que eles foram loucões, né? Nicolau Copérnico não, ele foi de boa, só que quando o Nicolau Copérnico viveu, na verdade, quando ele estava morrendo já, foi quando ele conseguiu, quando ele publicou, no dia que ele publicou o livro dele, que saiu o livro dele, ele faleceu. Então, ele não teve muito tempo para explorar o conceito de heliocentrismo, e a Igreja Católica não teve muito tempo para perseguir ele, né? Porque logo ele veio a falecer. Então, vamos ver aqui esse modelo, tá? Ah, isso aqui, ó, Eratóstenes, isso aqui é fantástico. Eratóstenes de Cirene. Esse carinha aqui, Eratóstenes, ele foi bibliotecário, né, da Biblioteca de Alexandria, que posteriormente pegou fogo, destruiu um vasto conhecimento que tinha lá na biblioteca. E ele foi o primeiro a conseguir medir o diâmetro da Terra. Como assim, professor? Esse cara é uma coisa fantástica, fantástica. Em determinado dia do ano, por exemplo, hoje é 3 de fevereiro. Pronto. No dia 3 de fevereiro, ele estava lá em Alexandria. Dia 3 de fevereiro de 2020. Estava lá, Boy Eratóstenes, lá em Alexandria. Tinha uma coluna aqui, ele estava do lado dessa coluna. O sol aqui, ó, de meio-dia, dando na muleira. Ele lá, escorado nessa coluna, se protegendo do sol. Ele viu que essa coluna, ela fazia uma sombra da pilastra aqui, ó. Tinha uma sombra da coluna aqui, ó. Beleza. Tranquilo, nada demais, né? Nada demais. Em 2021, 3 de fevereiro de 2021, ele estava em Siena, meio-dia, solzão na muleira. O que Eratóstenes fez? Estava de bobeira, viu um poço, olhou para o poço. O que foi que ele viu? Ele viu que o sol dava no fundo do poço. O sol estava entrando exatamente aqui, ó, em linha reta. Ele disse: eita bexiga. Ele disse: ei, doido. Tem um negócio aqui esquisito, meu irmão. Aí o doido disse: o que foi, doido? Aí ele disse: meu irmão, ano passado eu estava lá em Alexandria, de meio-dia, nesse mesmo dia, estava dando uma sombrinha massa lá numa pilastra. Hoje, não tem sombrinha não aqui não, em Siena. Tem sombrinha não. Tem alguma coisa errada. Você quer dizer o que com isso? Eu estou dizendo que a Terra ela é circular. Porque se a Terra fosse plana, o Sol, quando desce, teria que produzir uma sombra do mesmo jeito, nos dois corpos. Mas não está produzindo. Então a Terra ela é circular. Aí o cara, massa. E aí? Ele disse: aí que eu vou descobrir o tamanho da Terra. Se tu é doido, é doido. Se sou doido. Vou descobrir. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou aquela sombra que o Sol tava dando aqui, ó. Pá, marcou aqui. Marcou esse ângulo aqui, ó. Pá, tirou esse ângulo e anotou. Aí ele fez o seguinte, ó. Traçou um triângulo aqui, ó. Se eu tenho um triângulo, eu sei quanto é isso aqui, sei quanto é isso aqui, beleza? Aí ele pagou. Existia naquela época uns carinhas que eles eram profissionais em dar passos para medir as coisas, medir o tamanho do terreno, medir as coisas. Então eles davam passos perfeitos. Então ele pagou um cara para dar passos de Alexandria até Siena. O cara foi andando. Tome. Anotou quantos passos deu. Beleza? Existe uma coisa na matemática chamada semelhança de triângulos. A luz do Sol, ela está entrando aqui, na mesma hora, no mesmo instante. Ó, está entrando aqui a luz do Sol. No mesmo instante em que ela está entrando aqui, ó, no fundo do poço. Logo, essa reta vermelha
ela é paralela com essa outra reta vermelha. Paralela. Estão lado a lado. Certo? Se elas estão lado a lado, se eu traçar aqui uma reta que corte essa reta e essa outra reta, esse ângulo vai ser igual a esse. Isso chama-se semelhança de triângulos. Então, se essa reta é paralela a essa outra reta aqui, vou botar aqui, ó, reta 1 é paralela à reta 2, e elas são cortadas por uma outra linha, pela mesma linha, que é esta linha aqui, ó, corta as duas, então este ângulo obrigatoriamente é igual a este. Aí ele, show, acabei, já sei o que eu vou fazer. O que foi que ele fez? Tá aqui, ó. Ele verificou que este ângulo aqui, ó, deu 7,2 graus. Então, este ângulo aqui, ó, de Siena até Alexandria, também dava 7,2 graus. Aí ele fez o seguinte, a Terra ela é redonda, não é? É. Se ela é redonda, então ela tem quantos graus? 360. Aí ele não mediu isso aqui, ó. Ele não mediu essa distância, o cara não foi andando. Ele pagou o coleguinha lá para sair andando e o cara mediu essa distância. Pronto. Aí ele fez uma regrinha de 3 aqui. Ele pegou esse ângulo, ele disse, ó, o ângulo de 7,2 graus tá me dando tantos passos. Na verdade, naquele tempo chamava estádio. Tá me dando tantos estádios. Então, quantos estádios vão me dar uma volta completa em torno da Terra? Para vocês entenderem, aqui no mapa, né? Ó, se você quiser sair de Alexandria, hoje, para Siene, olha a distância. Né? Corta ali o Rio Nilo e vai-se embora. Então, ó, ele percebeu que esse 7,2 graus dava mais ou menos uma parte de 50 de 360 graus. Ou você faz aquela regrinha de 3 que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, essa distância deu, cadê? Em estádios, aqui, ó. Deu 5.040 estádios a distância entre as duas cidades. E aí, essa medida de estágio, depois a galera foi pesquisar e descobriu que isso daria mais ou menos 800 quilômetros, tá bom? Então, ele fez a regrinha lá, continha lá, a regrinha de 3, e chegou que a Terra deveria ter mais ou menos 252 mil estádios. Tá aqui, ó. Um estádio media 157,7 metros. E aí, convertendo isso daqui para quilômetros, ele chegou no tamanho da Terra. 39.700 quilômetros. Muito, muito próximo do real valor. Fantástico a conta que esse cara fez. Fantástico de verdade. Só com as observações ele chegou a essa conclusão. Beleza, galera? Como eu disse a vocês, Nicolau Copérnico, né? Ele era a favor do modelo heliocêntrico, né? Faleceu assim que lançou o livro dele. E foi esse livro que ele lançou, A Evolução dos Corpos Celestes, em 1543. E aí ele declarava nesse livro que a Terra girava em torno do Sol, né? Então o Sol estava lá no meio, quietinho, e a Terra é que girava em torno dele. E a galera usou, lógico, esse trabalho dele para embasar outros trabalhos, tá bom? Embora tivesse algumas informações imprecisas. Isso foi importante o trabalho dele. E aí tá aqui, ó. O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, ó, Telúrios, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas lá no final. Isso aí é o desenho dele. Fantástico.
Bem, aí aqui tem um problema, tá? Nesse período de 1600, começou a Igreja Católica começou a ganhar muito, muito poder. E a Igreja Católica, galera, embora hoje você tenha como uma religião, você tem um líder na religião, que é o Papa, que é quase que uma santidade para a Igreja Católica. Você tem um respeito muito grande pela Igreja Católica, mas em 1600, naquela época lá, a Igreja Católica ela era temida demais. Ela era dona de 80% do território europeu. Ela era riquíssima. Ainda hoje ela é riquíssima, né? Ela tem um banco que, na verdade, ela tem um país, que é o Vaticano, que é bem pequenininho. E ela tem um banco do Vaticano. Então, a Igreja Católica ela é riquíssima. Mas boa parte da fortuna dela veio nessa época. Então, ela tinha muitos terrenos. Tem a questão da cruzada, que a galera invadia outros povos com a intenção de converter a galera para o cristianismo, né? Matava todo mundo, roubava tudo. E aí, quando voltava, dizia, e aí, o povo quis virar católico? Eu disse, papai, quis nada. Quis não. E aí? Matamos, né? Tinha que fazer e pegamos as coisas deles. E aí começou a expansão da Igreja Católica. E a galera, inclusive, muitos desses cientistas, eles não só temiam a Igreja Católica, como eles acreditavam na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é muito poderosa, e ela era muito poderosa na época. Então, a galera não queria, por mais que eles dissessem, eu acredito que é o Sol que está no centro. Mas eles não conseguiam defender isso porque eles não queriam dizer que a Igreja Católica estava errada. Eles não queriam aceitar que não é possível que a Igreja Católica esteja errada. Então, eles tentavam, de qualquer forma, renegar isso. Mesmo sabendo que aquilo estava errado, eles tentavam, de todas as formas, encaixar os modelos para dizer que a Igreja Católica estava certa, né? Então, a maioria deles era católico. E aí, muita coisa que a gente vê hoje em algumas igrejas protestantes fizeram e fazem, a Igreja Católica fez. Como vender terreno no céu, como vender o perdão, vender as indulgências, né? A Igreja Católica fez muito disso. Meu pai morreu, mas ele foi um cabo de pé. Eu ia lá no bispo, lá no pátio, sei lá em quem, dava um dinheiro pro cabo, o cabo, pronto, seu pai está perdoado, vai pro céu. Acabou-se. Então, isso a Igreja Católica fez muito e teve um escândalo com as igrejas, com uma igreja evangélica em particular, relacionado a isso, né? E aí você vai, hoje, pleno século XX, a galera ainda acredita nisso. Mas galera, a galera acredita, tá? Então, por exemplo, essa água, uma garrafinha de água, esse álcool gel, ele veio do céu, diretamente para esse pote, com adesivo e tudo. O cara, meu Deus, é mesmo. Ele vai matar os vírus, né? Quanto é? R$100. Tá, porra, isso é bom mesmo, R$100. Enfim. E esse carinha aqui, Tycho Brahe, ele foi um desses caras que viu que tinha coisa errada, mas não queria aceitar esse erro da Igreja Católica, né? Não é possível, a Igreja Católica não tá errada, velho, não é possível. Então, Tycho Brahe, eu vou só falar de Tycho, aí a gente dá um intervalozinho, tá, galera? Pode ser? Porque fica pesado. 10 minutinhos, igual naquele esquema, tá bom? Então, ele nasceu no meio dessa disputa, né, do modelo geocêntrico com o modelo heliocêntrico. Em 1575, ele já era muito famoso. As observações dele eram fantásticas, né? O estudo dele astronômico era muito preciso. As observações dele eram muito precisas.
Então, nessa época ele já estava famoso na Europa por seus estudos astronômicos. Só tinha um problema. Ele não era bom em cálculos, tá? As contas não era com ele, não. Mas observação e astronomia, né? Olhar para o céu e dizer como as coisas funcionavam, ele conseguia. Só não conseguia botar no papel a conta. E é necessário, né? Na ciência você precisa provar matematicamente aquilo que você está falando. Então, o rei Frederico II deu a ele uma ilha, né? E construiu lá um observatório, que é o observatório Iraniborg, né? Sei lá como é que pronuncia essa bexiga. E aí ele fazia essas observações lá, totalmente isolado, tudo muito escuro, era num local mais alto, fantástico, era um local perfeito para fazer as observações dele. Depois não se tem mais aquele castelo daquela forma, mas tem um outro observatório também. E ele defendia o modelo geocêntrico. Porém, eu vou mostrar depois que ele sabia que estava errado, ele só não queria assumir isso. Tá aí a foto do bonitão. Note que tem um detalhe aqui, ó. O detalhe desse bonitão é o nariz dele. Eu vou explicar o porquê de eu falar do nariz dele. Bem, ele foi criado pelo tio, praticamente foi sequestrado pelo tio quando tinha 2 anos. Oi, pai. Antes da invenção do telescópio, ele fazia sua observação a olho nu, toda a olho nu, não tinha telescópio. E aí ele precisava de um ajudante na parte da matemática, já que ele não era muito bom. E aí ele contratou esse carinha aqui, ó, que ele vai ser a nossa estrela daqui a pouco. Johannes Hotel. Vem pra cá, Johannes Kepler. Porque ele sabia, ele ficou sabendo dos avanços de Johannes Kepler, né? Kepler fez um livro e mandou um livro para Galileu e um livro para Tycho Brahe. Galileu não deu nem ideia para o que ele falou, Galileu era muito presunçoso, ele se achava demais. Mas Tycho Brahe não, Tycho Brahe pegou o trabalho do cara, rapaz, esse cara é muito bom na matemática, vou chamar ele para trabalhar comigo. E aí chamou para ser assistente, só que tinha um problema. Kepler, ele defendia o modelo heliocêntrico. Kepler, ele era heliocêntrico. Já Tycho Brahe, ele era geocêntrico. Então, embora Tycho queria que Kepler pegasse os estudos dele e fizesse matematicamente, provasse que ele estava certo. Mas Kepler pegou, esse rapaz, você está errado. Isso aqui, tudo que você está observando, está dizendo o contrário. Então era uma disputa, ele não queria dar os estudos. Ele chamou Kepler para ser o ajudante dele, mas ele não queria que Kepler pegasse nos estudos dele, né? Nas observações dele. Era uma loucura isso. Aí o tio dele, né? De onde veio o castelo de Kepler, né? O tio dele salvou o rei da Dinamarca, que estava se afogando em 1565. E aí ele herdou 1% de toda a riqueza da Dinamarca. O rei deu para ele, só que ele morreu tentando salvar. Então, como o Tycho Brahe era praticamente filho dele, né, do tio, ele herdou essa riqueza de 1%. 1% é coisa demais, gente. Da riqueza da Dinamarca, né? E aí foi construído o castelo. Então, ele era muito rico, tinha muito dinheiro. E seria mais ou menos assim o castelo dele, né? Seria mais ou menos nesse estilo. Esses são os desenhos que você encontra na internet, né? Coisa bem luxuosa. Então, infelizmente, Uraniborgo era muito exposto, né, a sol, era numa ilha, então era muito exposto a tudo, né? E aí se deteriorou, né? Então ele construiu um segundo observatório subterrâneo, Sternburg, que é o Castelo das Estrelas, que é esse castelinho, né?
que é onde ele fazia suas observações. O outro se acabou, e aí esse ainda existe, que é este aqui, ó. Este é este aqui, ó. Este negócio aqui, ó. É este negócio aqui, ó. Vendo? Então, estes, né? Eu tenho estes. E esta portinha é esta portinha. Beleza? Bem, e aí tem umas coisas engraçadas a respeito desse cara, né? Ele era muito extravagante, ele tinha muitos empregados. Ele tinha uma prensa onde ele publicava os seus próprios livros, né, os seus próprios estudos. A masmorra do castelo, todo castelo tem as masmorras, era cheio de aparelhos científicos. E aí, por incrível que pareça, né, os historiadores eles contam que embaixo da mesa de jantar existia um anão vidente, como que o bobo da corte, que era chamado Jeep. Ele vivia embaixo da mesa, desprezepado, né, daquela época. E aí, outras curiosidades, né? Diz que em uma festa de casamento, depois de uma discussão sobre uma fórmula matemática, eles decidiram resolver quem estava certo de uma maneira muito madura, né? Com um duelo. E aí, nesse duelo, o primo dele acertou o nariz e arrancou o nariz dele. E aí ele tinha um nariz de latão, na verdade de metal, e aí podia ser de latão, tinha outros para determinadas ocasiões de prata ou de ouro, que ele variava o nariz dele. Esse narizinho aqui, ó. Então, ele perdeu o nariz nesta batalha. As coisas loucas, né? Outras presepadas desse cara. Ele tinha um alce. Alce é aquele animal que tem um chifrezão grandão. De estimação. Que vivia no cachê. E gostava de tomar uma. Talvez, não sei se os cabos enfiavam. Diz que ele gostava. Ele gostava de tomar umas cachaças. O alce. Certa vez desceu as escadas bebo. Aí saiu rolando as escadas e acabou morrendo. Rapaz, é umas presepadas desse cara que a pessoa não acredita, sabe, cara? Aí disse que durante um jantar com o rei da Dinamarca, Christian, ele bebeu muito e se levantar. As observações que ele fazia a olho nu contam que ele ficava muito tempo observando o céu. Então ele prendia, esquecia de comer, prendia o xixi, né, para não ter que sair dali, para não perder as observações dele. Então ele acabou pegando infecção urinária. E aí disse que nesse dia, né, ele não quis se levantar, porque era falta de educação se levantar antes do rei da mesa. Era quebra de etiqueta. E aí ele ficou lá, segurou por tanto tempo que a bexiga explodiu, teve infecção urinária, diabo 4. E aí ele acabou morrendo dias depois. Como ele não tinha nenhum herdeiro oficial, Kepler ele herdou todo o estudo de Tycho Brahe. Então, Tycho Brahe conseguiu, na verdade, Kepler conseguiu o que ele tanto queria, que era botar a mão nos estudos de Tycho. Então, e aí tem uma outra vertente da história, né? Que diz que ele morreu envenenado, né? Tem uma parte da história que diz que foi por conta do xixi e tal. Mas tem outra história que diz que ele teria sido envenenado devido a saber de casos extraconjugais pelo rei da Dinamarca, né? E aí tem outro que diz que foi Kepler que envenenou a bebida de Tycho Brahe para que ele morresse. Enfim, tem várias vertentes da história aí, cada um conta de uma forma diferente. Então, eu vou parar por aqui, tá? Dá 10 minutinhos de intervalo. Não vai ficar muito longo e cansativo. Tá bom? Volta já. Então, nós paramos aqui em Giordano Bruno, tá bom? Acabei de falar de Tycho Brahe, e Giordano Bruno ele foi uma figura
muito importante, foi um marco, digamos assim, nesse período dessa loucura da Igreja Católica. Para vocês entenderem, nesse período, né, que veio a Idade das Trevas da Igreja Católica, ela estava perdendo muitos fiéis para a Igreja Protestante. Martim Lutero, foi quando Martim Lutero lançou a Igreja Protestante, que também tem duas histórias, tá? Tem uma história que diz que Martim Lutero não era a favor de algumas coisas na Igreja Católica, e aí quis criar sua própria igreja, e tem uma outra história que diz que ele via muito dinheiro entrando na Igreja Católica e ele queria também ganhar dinheiro. Tem essas duas histórias. Enfim, no final das contas, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis e estava ficando muito puta com isso, né? Então começou o Tribunal da Inquisição, que ela queria botar terror na galera e botar medo mesmo, para o cara não querer deixar a Igreja Católica. Então quem fosse contra a Igreja Católica ia pro pau, ia pra fogueira da Inquisição, né? Tinha tortura, tinha o diabo a quatro. Então, esse carinha chamado Giordano Bruno, ele era padre, astrônomo, matemático. Só que ele foi um pouco, digamos, muito louco, né, nas coisas que ele fez. Ele defendeu que o universo era infinito, né, não tinha limites. Existiam vários sóis, como o nosso, onde ao redor dele giravam planetas. Então, ele defendeu o modelo heliocêntrico, o Sol no centro do universo. Porém, ele falou umas besteiras que deixou a Igreja Católica enfurecida. Então, ele dizia, por exemplo, que Maria não era virgem, porque não tem como uma pessoa dar luz a uma criança sem ser virgem. Ele negava a divindade, ele era padre, né, galera? Mas ele negava a divindade de Cristo. Afirmou que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Então ele falou muitas coisas que deixou a Igreja Católica muito chateada. E aí meio que a Igreja Católica disse, olha, se for necessário para acabar com essa bagunça, com essa baderna, se for necessário, nós cortaremos nossa própria carne. Então eles pegaram Giordano Bruno e queimaram ele vivo na fogueira, como uma prova de, olha, cuidado, hein? Se a gente fez isso com alguém que era de dentro da igreja, pode fazer coisa muito pior com vocês, né? Para tocar o terror mesmo. Foi um sinal, digamos assim. E aí esse cara faleceu de uma forma absurda, né? E aí nota que é o mesmo período, tá? 1500 para 1600, aqui, ó, 1600, tá bom? E aí nesse período chegou esse cara, Galileu Galilei. Galileu, ele foi um cara que ele meio que deu os dois pés de voadora na Igreja Católica, sabe? E não tava nem aí. Ele viveu nesse período, né, de 1600, em Pisa, na Itália. Quando surgiu o telescópio, ele ficou sabendo que um cara inventou o telescópio e deu para o rei da Holanda. E aí ele teria visto como funcionava o telescópio e criado um, só que melhor, muito mais potente. O cara criou uma lunetazinha, deu para o rei mais para diversão mesmo, para ficar olhando como um binóculozinho, só com um, né, uma luneta. E aí ele criou um muito mais forte, que tinha um aumento de 30 vezes mais do que o cara tinha feito. Só que ele era... E aí ele disse que foi ele que inventou, ele era muito abusado. Então eu inventei, ele era tão abusado que nesse período teve um cara que criou seu próprio telescópio e fez observações da Lua, e fez um estudo a respeito das observações da Lua. E ele foi
requeriu o trabalho do cara para ele, dizendo, olha, ele usou o meu telescópio. O cara dele, menino, tá doido, é? Eu que fiz esse daqui. Sim, mas a ideia era minha, nem é dele a ideia. Ele era muito abusado e queria ganhar dinheiro de qualquer forma. Tá? Então ele conseguiu com o telescópio dele visualizar as crateras da Lua. Com isso, ele pôde afirmar. Eles afirmavam naquela época que a Lua era perfeitamente redonda, lisa, que tudo era uma simetria perfeita e linda, e tudo de acordo com a geometria, nada podia ser irregular, nada podia ter defeitos. Ele conseguiu ver os satélites em volta de Júpiter. Ele conseguiu ver que o planeta Vênus tinha fases, assim como a Lua. Ele conseguiu ver as orelhas de Saturno, que na verdade são os anéis de Saturno. Ele descreveu como sendo orelhas de Saturno, né? Teria feito um desenho, Saturno e as orelhas de Saturno aqui. As fases da Lua, né? Tudo ele anotou, tem tudo documentado. Tudo isso a favor da teoria heliocêntrica. Ele foi um dos maiores defensores dessa teoria, tá? Bem, aí chegou a primeira advertência. Qual foi o problema? Ele era amigo do Papa. Best friend forever, de infância. E aí o Papa chegou para Galileu e disse, olha, boy Gali, não dá para você ficar por aí dizendo que a Terra é o centro, não é o centro do universo. Você está indo de encontro à Igreja Católica, eu não posso permitir isso, velho. Então, faça o seguinte, faça seus estudos, mas diga que é só um estudo, uma teoria, mas diga que, na verdade, é a Terra que está no centro, e que isso é só um estudozinho que você está fazendo, uma hipótese matemática. Então, ele recebeu uma advertência da Igreja Católica. Em 1633, ele foi julgado e condenado por heresia. Por quê? Galileu voltou a fazer as fuleiragens dele. Galileu, quando ele desenvolveu o telescópio, ele chegou para o Senado, ele queria ganhar dinheiro, ele chegou para o Senado de Veneza, subiu na torre mais alta de Veneza, e pegou o telescópio dele e disse, olhem por aqui, olhem para o mar. Vocês estão vendo alguma coisa? Os caras, não estão vendo nada, só água. Agora, olhe pelo meu telescópio. Aí os caras, pá. Vocês estão vendo o quê? Oh, estou vendo um navio lá na frente. Aí ele está vendo? Essa é a minha invenção. Agora, imagina aí se os teus inimigos põem a mão nessa tecnologia antes de vocês. Olha como o bicho é escroto. Aí os caras disseram, rapaz, então é melhor a gente comprar logo, né? Aí disse, eu acho. Aí ele começou a ganhar dinheiro por conta disso. Ganhou uma cadeira lá, e começou a ser remunerado, e começou a ganhar visão, né? Só que quando ele estava ali, ele estava protegido, e quando ele saiu, ele começou a ser perseguido pela Igreja Católica pelas coisas que ele estava fazendo. E aí ele escreveu um livro chamado O Diálogo, onde tinha 3 caras conversando. Um cara inteligente que defendia o heliocentrismo, um cara burro que defendia o geocentrismo e um cara neutro que olhava a conversa dos caras e julgava. Os cardeais do Papa leram e entenderam que o burro era o Papa, o inteligente era Galileu e o mais ou menos era qualquer outro cara. E aí o Papa ficou enfurecido da vida, né, velho? Seu Galo, vem cá, meu irmão. Que fuleiragem é essa que tu tá fazendo? Aí Galileu, homem, deixa de guerra o quê, meu irmão? Tu tá... E tem mais. Naquela época, quando você ia publicar um trabalho científico, você publicava em latim. Mas Galileu não, Galileu jogava logo em italiano, que era para todo mundo ler. Então, ele foi muito loucão. E aí o cara só, olha, é o seguinte, sou seu amigo, mas não dá não. Agora não dá mais não. Você passou de todos os limites. E aí ele foi para outro tribunal, foi condenado, e aí a condenação dele
ele teve que renegar que a Terra não era o centro, né? Mas ainda disse que quando ele saiu do tribunal, ele teria dito: tudo bem, ela não é o centro. Desculpa, tudo bem, ela é o centro. No entanto, ela se move. Porque eles diziam que a Terra era parada lá no centro. E aí ele foi condenado a ficar preso, exilado em sua própria casa, não podia sair. E ele permaneceu lá até a morte. E depois do tempo ele cegou, porque ele fazia observações do Sol. Né? Então ele acabou cegando, morreu ceguinho. E quem ajudou ele no final da sua vida foi um cara chamado Torricelli, que tem muita contribuição para a física. Inclusive tem a equação de Torricelli. Né? Ele foi ajudante de Galileu. E aí chega o cara que ajudou, ó, tá aqui o nosso Tycho Brahe, e esse cara aqui é o Kepler, que foi lá para ajudar e acabou herdando os dados astronômicos de Kepler. E ele acreditava demais em Kepler. Ele disse: olha, os dados de Kepler são mais... Ninguém tem dados tão precisos como Kepler. Então é impossível que esse cara esteja errado. Né? E aí começou a fazer o estudo baseado nos dados dele. E aí ele viu, e tinha um problema na órbita de Marte, porque se você olhar daqui da Terra para o céu, você vê os planetas passando, mas você vê Marte fazendo assim, ó. Então eles queriam entender por que Marte fazia isso. Né? E através dos estudos, das observações, ele viu que na verdade é porque a Marte tá depois da Terra, então tem horas que a Terra passa de Marte e você acaba desenhando essa bagunça no céu. E ele percebeu também que era mais complicado, que eles acreditavam que as órbitas dos planetas eram circulares. E aí, com os estudos de Tycho Brahe, Kepler percebeu que as órbitas elas eram elípticas. E ele teria dito assim: eu não acredito que nenhum dos meus amigos que vieram antes de mim pensaram nessa possibilidade de uma órbita elíptica. Na verdade, eles pensaram. Só que, como eu falei, eles não queriam aceitar, primeiro, que era fora de uma geometria perfeita. E segundo, que ele estaria indo contra a Igreja Católica, né? Então a galera não queria acreditar nisso. E o Tycho Brahe, ele fez um modelo, não publicou, porque ele sabia que estava errado. Né? E também criou as 3 leis, né? Que são as leis de Kepler. Depois nós vamos ver. Aí vem o carinha, olha, tudo um emendado no outro, ó, 1600 a 1700, que é Isaac Newton, e em cima do estudo da galera, enunciou a lei da gravitação universal. Né? Ele diz que qualquer corpo que possua massa sofre uma atração da natureza gravitacional, né? E ele consegue explicar o movimento dos corpos celestes. Bem legal. Aqui tem algumas curiosidades, tá? Em 2006, Plutão deixou de ser planeta e virou um planeta anão, tem algumas regrinhas da União Astronômica Internacional. E aí ele saiu daquele, cadê o meu pão, né? Não teria mais o pão de Plutão, tá bom? O nome Plutão, ele é o deus do inferno, e ele foi escolhido por uma garotinha, porque antigamente acreditava-se que o inferno era tão longe, que deveria ser muito frio. E Plutão era o local mais longe que tinha, é o planeta mais longe que tem. Então ele deve ser muito, muito frio. Então ele é o inferno. E aí deu-se o nome de Plutão, o deus do inferno. A maior lua de Plutão, né, que é Caronte, é o barqueiro do inferno. Na mitologia, é quem leva os mortos para o inferno, atravessando o rio. Né? Ele é o barqueiro do inferno. E aí foi escolhido por uma garotinha em um concurso. Ela deu esse nome e ganhou. Como o planeta recebeu o nome de Plutão. E foi descoberto em 1930. É novo. Ele é bem pequenininho. Para vocês terem noção, a massa dele é de apenas 0,2% da massa da Terra. Olha como ele é maguinho, né? Bem pequenininho. Só que ele reflete muita luz, porque ele é coberto de gelo. Então dá para a galera visualizar Plutão, né? Os astrônomos. E essa estrela, para vocês terem noção, está aqui Plutão e está aqui a nossa Lua. Plutão é menor do que a nossa Lua. Para vocês entenderem como ele é pequenininho.
E a estrela dele, a maior, que eu falei, Caronte, se eu pegar Plutão e Caronte, juntos, eles cabem dentro do mapa dos Estados Unidos. Para vocês verem como eles são pequenininhos. E por que ele deixou de ser planeta, né? É necessário que ele seja o principal astro de sua órbita, porém, Plutão e Caronte é tão grande que o normal é que o planeta, a Lua, o satélite, né, gire em torno do planeta, porque ele é muito menor do que o planeta. O que acontece aqui? Eles são quase do mesmo tamanho, então eles giram assim, ó. Os dois giram em torno de um ponto aqui no meio. Não é Caronte que gira em torno de Plutão, são os dois girando, né? Isso acabou quebrando uma das regras. E ele deve ter uma órbita própria, porém, em determinado período do ano, Plutão invade a órbita de Netuno. Eles nunca vão se chocar, mas ele entra na órbita de Netuno. Então, ele perdeu essa outra característica, tá? Isso aqui é chamado gnomo, para você identificar a norte, sul, leste, oeste, tá? Você pode fazer isso na sua casa, pega uma haste, fica no chão, aí marca o sol de manhã, por exemplo, 5 horas da manhã, marcou o sol. 5 horas da tarde, aí você marca o sol. Pronto. Você vai ter essas marcas no chão. Aí o que é que você faz? Para frente é o norte, para baixo é o sul, para a esquerda é o leste, desculpa, para a direita é o leste, para a esquerda é o oeste. Isso dá certinho, porque você está de acordo com o movimento do Sol, o nascer do Sol. Isso é chamado gnomo. E ainda no gnomo você consegue ver as estações do ano, porque o Sol ele passa por trajetórias diferentes ao longo do ano. Quando é inverno, ele passa bem baixinho. Quando é verão, ele passa mais alto. Então, ele passa em posições diferentes. E aí você pega o seu gnomo lá, o pauzinho. No verão, você marca a sombra do Sol. Então, a sombra do Sol do pauzinho vai dar aqui, ó. Quando for no inverno, que o Sol estiver mais baixo, a sombra do Sol vai vir bater aqui, ó. Então, você sabe que quando o Sol chegar aqui, é inverno. Isso pode ter sido utilizado antigamente pelos povos para poder identificar as estações do ano. Quando tiver aqui é verão, e aqui no meio, tanto é primavera quanto é outono. Dá para você fazer isso aí. Bem legal. Olha aqui o movimento. No inverno, ele passa aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui. No inverno, ele passa aqui embaixo. Primavera e verão, aqui no meio. Desculpa, primavera e outono. Verão, ele passa aqui em cima. É tanto que, no verão, aqui pra gente, o sol ele dura mais. Ele anoitece lá para as 18 horas. Amanhece mais cedo e anoitece mais tarde. Eu tenho mais tempo de luz. Quando é no inverno, anoitece mais cedo. Então, anoitece para as 5h15, 5h20, já está ficando de noite. Né? E em alguns locais mais ao sul, né, no verão, já anoitece muito mais tarde. Então, eu estava em Minas Gerais recentemente, e quando dava 7 horas, começava a escurecer. Então, era muito mais tempo de luz, né, no verão. Quando é no inverno, provavelmente é o contrário. É muito mais tempo de escuridão. Não sei se vocês já perceberam, mas o Sol ele não nasce na mesma posição, né? Ó, como ele se move em posições diferentes, então ele nasce em posições diferentes. Se você olhar para o nascer do Sol, não sei se já perceberam, mas digamos que ele está nascendo em cima da caixa d'água da casa da sua vizinha, no inverno. Quando for na primavera, ele já está nascendo um pouquinho mais para o lado. Quando for no verão, ele já está mais lá na frente. Mesma coisa para a hora de se pôr. Né? Eu percebo isso quando eu estou vindo para casa. No finalzinho da tarde, o sol tem determinados períodos do ano que ele fica na minha cara quando ele está se pondo, quando ele está vindo para casa. E em outras que ele fica mais afastado, ele não bate, não encandeia. Então, ele anda aqui na linha do horizonte, né? Até chegar no verão. Chegou no verão, ele volta até o inverno. Vocês já perceberam isso? Já tinham percebido essa movimentação do Sol na linha do horizonte? Alguém já tinha percebido?
A maioria das pessoas, professor, daqui mora em Natal. Aí as pessoas não têm o costume muito de observar. E também, né, pelas próprias casas, assim, a gente não tem facilidade. Mas, Sueleide, eu acho que Sim, às vezes é muito porque a gente nunca tinha tentado para isso, né? Mas eu sim. acredito Não, que. mas eu vejo porque eu sou do interior, eu observava. E a Aí minha é, avó, ela tinha o costume, professor, de ficar, ela sabia praticamente da hora por conta da resta que o sol fazia em determinado local do quintal dela. pronto, exatamente. Exatamente. Você sabe, você consegue saber que horas são, né? Sim, E agora, com certeza, os outros vão começar a tentar mais para isso. Mas é visível quando você se interessa. É porque a nossa vida se tornou tão corrida que a gente parou de prestar atenção em coisas, em detalhes da natureza, né? Como esse. Mas verdade. quando alguém fala, você passa a tentar. Como você falou É, agora, né? A questão da sombra, você vê a sombra se movendo. Até a sua sombra, né? Quando você está em determinado horário do dia, ela está maior, ela está menor. Você sabe que tá no início da manhã, ou está meio-dia, perto de meio-dia, ou já está no final da tarde. Né? Tem muitos fatores que ajudam a observar. Mas é legal fazer essas observações, Sueli, e é importante que a gente não sim, deixe escorrer, sabe? sim. O meu pai, por exemplo, professor, ele, não a questão do sol só, mas ele sabe pelas nuvens se o ano vai ser bom de chuva. Exatamente. O pessoal do interior, eles têm, inclusive tem umas tradições, se chover em determinado dia de santo, não sei qual santo, Sim, sim. aí você vai ter um período chuvoso, né? Vai ter uma boa colheita. E na São maioria, José, professor. como? É São José. Pronto. Se E chover na nesse maioria dia. dos casos dá certo, né? Na maioria dos casos funciona. Então são tradições muito legais. Não sei se vocês já viram uma que o cara pega um galinho em forma de Y e aí ele sai andando e aí quando ele chega onde tem água, o galinho enverga, 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 enverga. Vocês já viram isso e não tora? Sim, sim, Eu não vi não, saber não. É um negócio sim, bem de interior. é. Bem de Meu pai interior. tem essas coisas. Como é? Meu pai tem essas coisas. Ele sabe o tempo chuvoso, mas pelas nuvens, sabe? Aí a gente chegou lá no ano passado, ele estava arrumando o telhado da casa. Aí disse, vamos correr, vamos arrumar, porque esse ano vai ser bom de chuva. E realmente choveu bastante no ano passado. Choveu mesmo. Que maravilha. É muito legal. Pois bem, esse da varinha é um galinho em forma de Y que o cara pega, tem uns vídeos, e ele sai andando e quando chega no local, certamente onde lá embaixo tem um lençol freático, tem água passando, esse galinho ele vai envergando, 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 envergando e faz força mesmo. E não quebra. E é a ponta onde o local onde o cara tem que cavar para poder achar água. É uma coisa fantástica, fantástica. Não sei se é verdade, se os caras fingem, mas se finge, finge muito bem. Mas enfim, são detalhes importantes. Na praia dá para ver sim, né? Também dá para ver esse movimento do sol, né? Também é outra coisa, a galera não costuma muito ver o pôr do sol, né? Tempo muito corrido, né? O cara sai de manhã cedo, quando volta, já tá no final da tarde. Então você não quer saber de diabo de sol, você quer chegar em casa e descansar, né? Mas é importante isso. Em alguns, ó, na linha do Equador, o sol ele passa exatamente em cima da sua cabeça, em todo o ano, em cima da sua cabeça. Primavera, verão, outono, inverno, é tudo aqui, ó, em cima da sua cabeça. Aqui, né, no hemisfério sul, mais ao sul, mais ao norte, você tem esse movimento. No polo mesmo, o sol ele não circula por cima. Porque quando eu estou no polo, eu estou assim, ó, tá aqui o sol,
O sol, vê se não esquece. Olhando o sol. Tá aqui a Terra, inclinada. Então, a galera que tá aqui, ó, por exemplo, o cara que tá aqui, ele vai ver o sol, quando a Terra girar, ele vê o sol sempre nessa posição aqui, ó, sempre. Então, é como se ele visse o sol rodando aqui, ó, arrodeando, como esse cara aqui. Ele vai ver o sol passando aqui, ó, do lado. Então, ele não nasce e nem se põe. Ele só fica rodeando aqui, ó. Aí você tem sol durante 6 meses, sol 24 horas por dia. O sol vendo o sol rodeando. E durante 6 meses, escuridão, 24 horas por dia. Porque o sol, quem tá... Eita, eu fiz errado. Quem tá aqui embaixo é que vê sol, nesse caso aqui, né? 6 meses de sol. Quem tá aqui em cima não vê luz, é 6 meses de escuridão. E quando virar... Quis mostrar o contrário, né? Quando virar, vai ser o contrário. Então, são 6 meses de claridade, 6 meses de escuridão, né? Em polos opostos. Aí, quando vira a Terra, você tem o contrário. Então, é bem interessante isso. E aí tem uma curiosidade. Eu acho que vocês todos já viram o Cruzeiro do Sul, não já? Sim. O Cruzeiro do Sul... ele é formado basicamente por essas 5 estrelinhas, tá? E aí a galera dizia assim, o Cruzeiro do Sul, ele aponta para o sul. Mas não é bem assim, o Cruzeiro do Sul aponta para o sul. As estrelas, elas se movem no céu, assim como a lua nasce, se põe, assim como o sol nasce, se põe, as estrelas se movem no céu, porque a Terra está girando. Conforme a Terra vai girando, eu vou vendo as estrelas passando. Então, eu marco 3 pontos, ó. Digamos que aqui é o nascer, está nascendo, aí aqui está no pico e aqui já está mais tarde. Aí eu imagino aqui, ó, faço o traço, imaginando o prolongamento dessa estrela menor, onde esses traços se unirem, é o sul. Então, não é só pegar e puxar, porque se você pegar e puxar, ó, vai dar em posições diferentes o sul. Então, tem que fazer essas ligações para ter certeza que o sul é ali embaixo. Aqui eu tenho as fases da lua, né? Nós temos 4 fases. Lua cheia, lua, depois que ela está totalmente cheia, ela vai diminuindo, ela vai minguando. Aí ela some, lua nova, e depois ela aparece crescendo para encher de novo. Então, isso dura mais ou menos 7 dias, cada fase. Mais ou menos 7 dias, tá certo? E o tempo para a Lua dar uma volta completa demora mais ou menos... Na verdade, o tempo para a Lua dar uma volta completa demora mais ou menos 27 dias. E o tempo entre as fases, né? Demora mais ou menos 29 dias e meio. É como se fosse 7 dias cada uma das fases. É um pouco mais do que 7 dias. É por isso que não dá exatamente no mesmo não é uma sequência certa as fases da Lua, né? Porque é um número quebrado. Então tem essa diferença entre uma volta completa em torno da Terra e uma diferença entre 2 luas cheias, por exemplo. E essa imagem aqui, para finalizar, é chamada de analema. O fotógrafo ele deixa a câmera parada na mesma posição durante 1 ano, e aí ele registra o movimento do Sol. Quando o Sol está lá em cima, como eu mostrei para vocês, isso no mesmo horário, tá? Por exemplo, 10 horas do dia. Né? Vou pegar um ponteiro aqui. Então, aqui, ó, verão, aqui, ó, inverno. E aqui no meio, primavera e outono. E aí, 10 horas do dia hoje, tirou a foto. Daqui a 10 dias, tirou outra foto. Daqui a 10 dias, tirou outra foto. Só tirando foto. 50 fotos durante 1 ano. No mesmo horário. Você vai ver que o Sol está se movendo, porque ele está fazendo isso aqui ao longo do ano. E você vê posições diferentes e, no final das contas, você fecha um símbolo de infinito. Perfeito.
Isso aqui é um analema na Antártica, como eu disse a vocês, são 6 meses de escuridão e 6 meses de luz, né? Então você só consegue ver os 6 meses que está claro, ó, verão, e até emendar aqui, ó, para baixo você não vê mais, porque vai ser 6 meses de escuridão. E aqui é um analema da Lua. Dá para fazer, como não coincide as fases da Lua com o tempo da Lua dar uma volta completa, então não fecha perfeitamente, mas é um analema lunar. Aqui eu tenho uma foto das cores da Lua, né? As cores da Lua nascendo. Aqui eu tenho um analema de um eclipse, né? Ó, várias fotos do Sol sendo escondido atrás da Lua. E aqui eu tenho um analema em Marte. Em Marte forma esse ovinho aí, né? Não fecha como aqui, bem definido, um símbolo do infinito, né? Você só vê porque eu tenho uma outra posição. Marte está mais afastado da Terra, né? Então você vê esse formato aí. Isso foi criado pela sonda que está lá em Marte. Certo, galera? Hoje foi cansativo. Eu sei. Mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.